O Fluminense de Renato Gaúcho amassou o Borussia Dortmund nessa quarta-feira. Não venceu, é verdade, mas para mim foi a melhor atuação de um brasileiro nessa Copa do Mundo da FIFA de clubes, disparado. O Fluminense jogou muita bola, não deixou o Borussia em momento algum confortável no jogo. As melhores chances foram do Fluminense. O Fluminense, especialmente no segundo tempo, dominou completamente praticamente todas as ações do jogo e, assim, merecia sair com a vitória. Foi um pecado. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre esse jogão que aconteceu hoje nessa terça-feira à 1 da tarde. Então, assim, né, antes do jogo, muitas pessoas colocavam o Borussia Dortmund como grande favorito, né? Porque é um time europeu, porque assim vai passar fácil pelo Fluminense, e tal. E o que a gente viu foi mais ou menos assim em proporções, apesar de eu achar que o Fluminense jogou melhor que o próprio Boca, mais ou menos como foi Benfica em Boca, quando antes do jogo todos colocavam o Benfica como vencendo o jogo com muita facilidade contra o Boca. E o Boca abre 2-0 e depois leva o empate. E o Fluminense, para mim, foi até diferente, porque assim, o Fluminense, tirando ali, eu acho que uns 10 primeiros minutos que eu achei que o Borussia foi melhor, depois o Fluminense dominou completamente o jogo. Completamente o jogo. Tanto que a principal chance de gol foi aquela arrancada do Everaldo, que ao invés de ele chutar, ele limpa a jogada e toca pro Canóbio, e o Canóbio acaba chutando em cima do goleiro, né? Então, assim, para mim, se eu for analisar aqui por atuações, até por nível de advogados, é ótimo, de adversários, para mim, o melhor time disparado foi o Fluminense. Foi o que mais jogou, porque teve o adversário mais difícil dos quatro. Então, e é engraçado a gente pensar, né? Eu acho que eu vou falar até uma coisa um pouco polêmica aqui. Para mim, os brasileiros que não venceram foram os que melhor jogaram, que foram Fluminense e Palmeiras. Apesar de eu achar que o Flamengo também jogou bem, apesar de eu achar que o Botafogo no primeiro tempo jogou bem, no segundo tempo não jogou bem, mas assim, eu achei que os dois que empataram jogaram melhor do que os dois que venceram, né? Obviamente que isso também é reflexo da qualidade do adversário, né? Então, o Flamengo não teve culpa de pegar o Esperance e nem o Botafogo de pegar o Seattle Sounders, né? Então, assim, eu achei que foi um jogo, primeiro, muito seguro do Fluminense. O Thiago Silva é monstruoso. Gostei muito do Thiago Silva hoje de novo. Achei que a zaga do Fluminense se comportou bem. O Martinelli ali, como volante, também jogou muito bem. Até o Nonato, que era uma tiriça desgraçada no Santos, hoje não comprometeu. Não comprometeu. E óbvio que a gente precisa falar do cara que é disparadamente, para mim, o melhor jogador do Fluminense com sobras e talvez, cara, esteja entre os 3 melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente, que para mim é o John Arias. O John Arias, ele é um fenômeno, de verdade, assim. É um cara que ele faz tudo bem. Ele recompõe, ele marca, ele puxa contra-ataque. Cara, ele tá em todos os lados, em todos os assim, todas as ações do campo ele tá presente. Ele é uma máquina. Eu canso de falar isso para meus amigos. Se hoje eu pudesse, pro meu time, tirar um jogador de um outro time no Brasil, eu tiraria o John Arias. Porque, cara, ele é aquele cara que ele não é o protagonista, aquele cara que vai fazer 50 gols, tal, mas pro time ele é tão útil, mas assim, ele joga muita bola. E uma outra coisa que a gente também tem que falar, né, que aqui no Brasil a gente fala muito do trabalho do Renato Gaúcho, porque é isso, porque é aquilo, porque é boleiro, tal, não sei o quê. Renato Gaúcho entende muito do riscado. Ele é um baita treinador e não é de hoje. Não é de hoje. As pessoas menosprezam demais o trabalho do Renato Gaúcho. E hoje, cara, foi só mais uma prova do quão bom técnico ele é. Ele deu um nó tático no cara no Borussia Dortmund, do croata lá, Kovac, eu acho que chama.
E assim, o Fluminense, ele jogou muito bem, cara, muito bem. Eu de verdade, assim, lógico, até por conta da zoeira, tal, né, que eu tenho a minha página, tudo. Se você analisar pelo lado da zoeira, é mais legal que o brasileiro perca, né, porque você tem mas assim, pô, eu estava torcendo demais para o Fluminense, porque o Fluminense estava jogando muita bola. E quando a gente vê um time jogando a bola que o Fluminense está jogando, quando a gente vê um time com a disposição, tudo tal, e cara, e se você pega com todo respeito os 2 elencos, você pega o elenco do Fluminense, você pega o elenco do Borussia, é uma diferença abismal, abismal. O ataque do Fluminense é e Canóbio e Everaldo, e cara, e você tem o Nonato no meio, sabe. Então assim, eu até falei isso numa live antes, que pra mim dos 4, o Fluminense dos 4 brasileiros que estão na Copa do Mundo, o Fluminense era o mais fraco. Era o mais fraco. Se você olha no papel os 4 times, o Fluminense é o mais fraco. Mas foi uma surpresa boa, porque eu também fiquei surpreendido. O Fluminense fez a melhor atuação dos 4 brasileiros nessa estreia da Libertadores, da Copa do Mundo de Clubes. E aí fica muita gente chato, brasileiro chato. "Ai, mas como que pode ter amassado se foi 0-0?" Amigo, assista o jogo. Assista o jogo e você vai ver que o Fluminense, cara, dominou completamente o Borussia. E nem sempre quando você amassa um adversário, porque às vezes o goleiro tá naquele dia inspirado, seu atacante perde gols e tal. A questão de você amassar o cara não quer dizer que você vai vencer o jogo, que você vai golear, porque amassar é diferente de golear. Amassar é quando você, cara, domina completamente o jogo. E foi isso exatamente que o Fluminense fez hoje. O Fluminense foi o dono do jogo dos 90 minutos. E é engraçado, né, que até estava falando agora, porque a gente aqui, os brasileiros, né, a gente tem um complexo de viralatismo que é gigantesco, né? Porque tudo vira desculpa para o europeu, né? Absolutamente tudo. Ah, o problema é que o europeu tá no final da temporada. Ah, eles estão cansados porque é final de temporada. Legal, é final de temporada. Mas e quando aquele mundial de clubes normal é disputado, que é no final do ano e que é final de temporada dos sul-americanos, dos brasileiros? Aí ninguém fala nada. Aí o brasileiro tá cansado também, mas ok. E detalhe, o brasileiro joga muito mais que qualquer um europeu, especialmente se ele avança em Copa do Brasil, se ele avança em estadual, se ele avança na Libertadores. Então, assim, ele vai ter um ano com muito mais jogos do que qualquer europeu. E eu não vejo o sul-americano lá, ai, olha, então, porque a gente tá cansado, tal. Então, essa é a primeira desculpa, que de verdade não cabe, não cabe. Mesmo porque muitos desses europeus hoje jogaram o ano passado a Euro, aí não estão cansados, só estão cansados para a Copa do Mundo de clubes. Ah, o ano que vem vão jogar a Copa. E aí, vai jogar cansado também? Vai ser na mesma época a Copa do Mundo. Então, assim, para mim não cola isso. Para mim não cola isso, tá bom? Então, assim, a gente, se tem um continente que pode falar com muito mais propriedade sobre cansaço, é o sul-americano, especialmente o Brasil. Nosso calendário é horroroso. A gente tem estadual, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro, tem ainda campeonatos regionais de alguns clubes. Então você tem a Copa do Nordeste para alguns clubes do Nordeste, por exemplo, o Fortaleza está disputando a Libertadores e também tá na Copa do Nordeste. Então, assim, é um calendário gigante, com muitas datas de jogos. Então, não dá para vir falar que o europeu tem problema de cansaço. Isso não cola. E agora é uma outra coisa que, assim, qualquer europeu que não vence o brasileiro é o pior da história. Não, porque o Palmeiras pegou o pior Porto da história. Porque o Fluminense pegou o pior Borussia da história. E, e aí eu pergunto, qual o problema? Se for o melhor, se for o pior. Cara, não é o Porto que tá jogando? Não é o Borussia que tá jogando? Ou a gente tem que bater na porta e falar assim: olha, vocês vão jogar com o pior da história, então a gente não pode ganhar, tá bom? Se a gente ganhar ou jogar melhor, é um crime, tá?
porque vocês estão com um time ruim. Aí pergunto pra vocês, e o Benfica que jogou contra o Boca? Não jogou contra um dos piores Bocas que você já viu? O Boca, o Boca, ele saiu na primeira fase da pré-Libertadores que ele não foi nem pra Sul-Americana. E olha o calor que ele deu no Benfica ontem. Olha o calor que ele deu no Benfica ontem. Mas aí não é problema. O problema é só quando é europeu. E é por isso que eu falo que a gente tem um complexo de vira-lata. A gente tem um complexo de vira-lata. Porque tudo da Europa é melhor. E é óbvio que os melhores times estão na Europa. É óbvio. Não tem conversa. Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern de Munique, os PSG agora, são os melhores times e vão ganhar de todos os brasileiros, todos os sul-americanos, porque realmente são os melhores times. Mas quando você desce um degrau, a distância não é tão grande quanto falavam. Porque falavam que o Porto, que o Palmeiras não ia ganhar do Porto, porque é um europeu. Aí joga melhor, é a pior Porto. Que o Borussia ia ganhar com facilidade do Fluminense, que o Benfica ia atropelar o Porto. E não é o que aconteceu. Não é o que aconteceu. E aí tudo vira desculpa, muleta, porque é cansaço, é o calendário deles, é o que eles não estão jogando com a força máxima. E assim, a gente, como sul-americano, a gente tem que aturar tudo isso, escutar tudo isso. E detalhe, muitos desses discursos vêm de nós. Muitos desses discursos vêm de nós. E para mim, isso é o pior de tudo. Quando vem de nós mesmos brasileiros. Então, assim, cara, na moral, os brasileiros até agora estão indo super bem na Copa do Mundo. Os 4 jogaram melhores que os adversários. 2 vitórias, 2 empates. E os 2 empates, tanto o Palmeiras quanto o Botafogo mereciam vencer o jogo. Então, assim, menos complexo de vira-lata. Vamos curtir a Copa do Mundo. Vamos valorizar os brasileiros. E eu não tô falando para torcer, porque eu não vou torcer para brasileiro, tipo, porque é o Brasil na Copa do Mundo. Não, eu quero que o meu rival se exploda, sabe? Mas a gente tem que ser justo com as coisas. Não dá pra gente ver um jogo como o do Palmeiras e falar que o Palmeiras não jogou bem. Não dá pra ver um jogo como o do Fluminense e não falar que o Fluminense jogou mal. E não falar que o Fluminense jogou bem. Porque o Fluminense jogou muito bem. Pô, e assim, é porque o Flamengo não jogou bem. Cara, onde que o Flamengo não jogou bem? Pra mim, o único time que merece crítica é o Botafogo pelo segundo tempo. Os outros, nenhum merece crítica. Os 3 jogaram bem. Os 3 jogaram bem, sabe? Então, assim, cara, menos, beleza? Sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora para mais gravações e mais conteúdo todo dia sobre futebol. Vá